Olá, tudo bem com você? Meu nome é Maurício, seja muito bem-vindo ao canal Cieduque. Neste vídeo eu vou te ensinar como criar facilmente um texto com aspecto metálico. Esse é um tipo de efeito muito popular que pode ser utilizado para criar pôsteres e assets que podem ser utilizados em jogos e para outros tipos de artes. Apesar de ter várias etapas, eu te garanto que se você praticar algumas vezes a criação desse efeito, não levará mais do que 5 minutos. Para criar a própria textura de metal e aplicá-la ao texto, usaremos filtros, modos de mesclagens, máscaras e alguns estilos de camada. Então não sai daí que o vídeo só está começando. Mas antes de continuar, gostaria de te pedir que, se você ainda não é inscrito no canal, que por favor se inscreva e ative o sininho para receber a notificação sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E aproveita também, deixa seu like e não esquece de assistir o vídeo até o fim, porque dessa forma você não vai perder nenhuma dica, nenhum macete que eu preparei especialmente para você. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar um novo projeto. Vou procurar aqui em tela, vou escolher Full HD, que é a configuração 1920 por 1080. Se você por acaso não quiser procurar, é só digitar os valores de largura e altura. Eu vou colocar como nome texto metálico e vou clicar aqui no botão criar. Bom, como eu esqueci aqui de colocar o fundo preto, não tem problema, eu posso fazer a mudança agora mesmo. Observe que aqui nas escolhas de cores eu tenho como primeiro plano a cor preta e o segundo plano a cor branca. Então, como eu quero preencher com preto e ele está em primeiro plano, vou segurar a tecla Alt e vou pressionar o Backspace e aí eu já faço a troca. Se eu quisesse branco, seria o Ctrl Backspace. E aí eu posso alternar as cores que aqui estão, claro, né? Eu estou com branco e preto, mas poderia ser qualquer outra cor. Deixa eu voltar aqui com Alt Backspace para preencher de preto. Background já pronto, vou mudar aqui para fundo. E vamos agora para a próxima etapa. Agora eu vou adicionar uma nova camada. Então eu vou vir aqui no botãozinho nova camada e aí eu estou inserindo uma camada totalmente transparente. Nessa camada eu vou preencher ela com uma cor, um tom de cinza, quase próximo ao tom metálico. Então o que é que eu vou fazer? Com a camada, né, que eu acabei de criar selecionada, vou aqui em editar e vou escolher a opção preencher. Trazer a janela aqui mais para o centro. E aqui eu vou escolher, na opção preencher, eu vou escolher aqui, ó, personalizado, porque vai me dar a opção de escolher a cor que eu desejo preencher e não as cores que aqui estão. Vou clicar aqui na cor preta, que é a padrão, e eu vou escolher um tom mais ou menos aqui. Para ser mais exato, eu vou usar aqui no RGB o seguinte valor para as três cores. Eu vou usar 195 em todas. Esse valor vai me dar a tonalidade exata que eu quero trabalhar de cinza. Vou dar o OK. OK novamente e pronto. Eu tenho então uma camada que é o fundo preta e eu tenho agora uma camada cinza. Nessa camada eu vou adicionar um ruído, vai ser o primeiro efeito que eu vou aplicar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em filtro, vou escolher a opção ruído, adicionar ruído. Observe que foi adicionado à camada um tipo de ruído que eu vou agora dar uma ajustada. Então vou colocar aqui em porcentagem o valor 150. Veja que eu alterei e cliquei aqui na parte mais escura da janelinha, né, do painelzinho que apareceu, para que ele possa aplicar a mudança que eu fiz aqui em quantia. Agora eu não quero uma distribuição uniforme, eu quero uma distribuição matemática. Então eu vou usar o Gaussian. Então o gaussiano aqui, e ele meio que distribui de forma aleatória. E eu não quero esse ruído colorido, eu quero um ruído monocromático. Então vou dar um clique aqui em monocromático para que fique preto e branco. Vou clicar no OK e tá aí o filtro aplicado. Então eu tenho aqui fundo preto e essa camada com filtro. Eu vou lapidar para que ele fique no tom metálico que eu desejo. Agora eu vou adicionar mais um efeito, que vai ser um desfoque de movimento. Para quê? Para que esses pixels eles não fiquem pontilhados. Eu quero dar uma suavizada e um efeito de movimento que vai ficar bem legal. Vai dar uma lapidada. Eu vou voltar aqui em filtro, vou escolher borrão e vou escolher a opção desfoque de movimento. Vou dar um clique, vai aparecer a janelinha do desfoque de movimento e agora eu vou fazer algumas configurações. A primeira é o ângulo.
Eu quero um ângulo de menos 10 graus. Vou digitar aqui menos 10 e quero uma distância alta. Aqui tá 4 pixels apenas. Eu quero dar uma distância aqui de... O máximo que chega é 100, mas eu vou digitar aqui 210. Pronto. Então observa que ele dá um desfoque de movimento e essas partes laterais aqui, elas meio que não estão, né, em conjunto com a parte mais centralizada. Isso aqui a gente vai cortar depois. Vou clicar no botão OK e pronto. Eu já tenho aqui um efeito bem legal, quase como um aço escovado, e que eu vou poder utilizar como textura no texto que eu vou digitar no futuro. Lembrando que você pode utilizar essa técnica não só em texto, pode ser usado em outros objetos que você possa criar dentro do Photopea. Então agora a próxima etapa é cortar essas bordas, que não me interessa. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou usar a ferramenta Crop, que é a ferramenta de corte. Eu vou clicar nela aqui e aqui eu vou delimitar. Então eu vou pegar ela mais ou menos aqui e vou determinar o tamanho que eu quero para poder eliminar essa área que eu não desejo. Para que essas áreas não sejam mantidas, eu posso optar por deletar os pixels ou cortar, mas mantê-los. Caso me arrependa, eu posso desfazer essa ação. Então eu vou marcar aqui, claro, estando com a ferramenta Crop selecionada, eu vou marcar essa opção aqui, Delete Cropped Pixels, porque dessa forma, na hora que eu fizer o corte, ele vai deletar tudo que não está na área selecionada. Vou confirmar. E pronto, eu tenho aqui o corte perfeito e tenho a área de aço escovado que eu criei totalmente limpa. Você que é designer, freelancer ou produtor de conteúdo e que está cansado de investir horas em uma única arte, de não ter tempo para a família, que luta constantemente contra o bloqueio criativo e mesmo quando consegue criar algo não é reconhecido no mercado, e sabe como eu contornei essas e outras situações com o Kit do Designer. O Kit do Designer é uma plataforma utilizada e aprovada por mais de 2.000 profissionais. Todas as artes são 100% editáveis, são mais de 1 milhão de arquivos, mais de 90 videoaulas completas explicando como editar as artes e como usar os programas, tudo isso por um investimento justo e que você já consegue tirar na primeira arte que criar para o seu cliente. Agora, você tem duas opções: ou clica no link que está na descrição do vídeo e adquire o seu kit, ou continue demorando horas para criar uma única arte. A decisão agora é sua. Vou dar 2 cliques aqui na camada 1 e vou colocar o nome textura, porque fica fácil de identificar, né, a separação entre as duas. Agora eu vou adicionar o texto. Eu vou pegar uma fonte reta, que eu acho que fica bem bonito. Então vou dar um clique aqui, vou clicar em qualquer ponto aqui da minha composição. Vou digitar o texto logo, porque vai facilitar na hora de mudar as configurações. Vou usar tudo maiúsculo e vou digitar Cieduque. Pronto, tá bem pequenininho, mas aí eu vou dar 2 cliques aqui no ícone da camada de texto para selecionar e aí eu vou mudar aqui a fonte. Vou escolher aqui a fonte Arial. Se você não tiver essa fonte, não tem problema, pode escolher qualquer outra fonte que seja reta. Lembrando que eu já ensinei aqui no canal como você pode estar baixando fontes e instalando dentro do Photopea. Deve estar aparecendo aqui em cima em algum lugar um link para esse vídeo, caso você ainda não tenha assistido. Vou dar um clique. Aqui nas opções eu vou estar escolhendo Black e vou aumentar aqui o tamanho, 230, colocar um pouquinho mais, 260, tá ótimo. E vou deixar ela na cor preta mesmo e vou confirmar. Vou usar aqui a ferramenta Mover, vou arrastar o texto aqui mais para o centro da página. Bom, essa camada de texto ela está acima da textura, eu quero ela para baixo, então eu vou trazer ela aqui para baixo da textura. Eu clico, seguro e arrasto para que a textura fique na frente. Em seguida vem o texto, que não está aparecendo porque o fundo é preto, né? Se eu desmarcar aqui o fundo, eu consigo visualizar. O que eu vou fazer agora é criar uma máscara de corte para que a textura seja aplicada apenas ao texto e não fique ocupando o espaço todo do documento. Deixa eu dar um Ctrl 0 aqui para ampliar a tela. E aí eu faço o seguinte: para criar essa camada de corte, né, o chamado Clipping Mask, eu vou dar um clique com o botão direito aqui em cima da camada da textura. Então, botão direito, máscara de corte, e observe que a textura ela é aplicada dentro do texto. Agora a gente vai dar um acabamento aqui ao texto. Eu vou aproximar um pouquinho mais, somente para podermos visualizar melhor as mudanças que eu vou fazer agora no texto. Então eu vou clicar 2 vezes aqui
na camada do texto, se eduque, para que a janelinha do estilo de camada seja aberta. Vou marcar a opção Bezier e relevo. Vou dar um clique aqui. Você observa que só em clicar ele já começa a dar um relevo diferente, um chanfro, uma iluminação, um sombreado. Eu vou desmarcar só para você ver, ó. Tá muito chapado o texto. Só em marcar o Bezier e relevo, eu já aplico um estilo a essa camada que vai me dar um volume muito legal e faz um recorte. Eu vou fazer algumas configurações. Então, com a opção Bezier e relevo selecionado, vou manter aqui o Bezier interno. A técnica continua sendo suavizar para cima, então ele está suavizando na parte de cima. E aqui em profundidade eu vou dar uma aumentada, vou colocar aqui uns 500, ver como é que vai ficar. Muito bom, ele dá aqui uma chanfrada bem bacana, dá um volume um pouco maior, fica quase parecendo um 3D, né? Dá uma outra dimensão aqui no texto. Vou mudar aqui o tamanho, porque esse tamanho ele vai influenciar justamente no tamanho do chanfro. Vou colocar um tamanho 8, acho que fica legal, e acaba dando um volume, parece que foi esculpida na madeira, né? Suavizar, vou manter. Vou mudar aqui um pouquinho o ângulo, colocar um ângulo para 120. Dessa forma a luz muda. Eu quero que a luz venha para cá, né? Nessa direção, vindo da esquerda em diagonal. Então note que ele acaba iluminando aqui toda a parte esquerda e sombreando a parte do lado direito, né? Isso em diagonal. Vou manter aqui a altitude em 30%, tá? Acho que ficou muito bem iluminado. Essas opções aqui, elas são referidas ao contorno, que é o contorno que é aplicado aqui, como se fosse uma espécie de shade, né, de sombreamento. Então, vou deixar no modo padrão, que é tela, opacidade 75%, e o segundo modo de multiplicação na cor preta, enquanto o modo de tela está na cor branca, esse modo está em preto e eu não vou mexer, vou deixar de 75% porque dá um acabamento que eu desejo. Mas se você quiser ir alterando, você pode ir fazendo teste sem problema nenhum. E aí eu vou mudar agora esse contorno, porque o contorno, vou clicar aqui, ó, ele está no contorno normal. Se eu começar a clicar nesses outros tipos de contorno, você vai observar que tanto a iluminação quanto o sombreamento muda. Ele vai obtendo outros aspectos. Só que eu quero aplicar um contorno que não existe. Então como é que eu faço para aplicar um contorno que não existe? Basta que você clique não na seta, no ícone do contorno que está aplicado no momento. Vou dar um clique e vai aparecer aqui um editor de contorno. Então eu vou criar aqui um contorno um pouco mais suave. Notem que aqui é muito parecido. Se você já assistiu o vídeo sobre curvas, onde eu posso estar editando aqui as curvas dessa iluminação e também do sombreamento. Então eu já tenho aqui dois pontos, um ponto inicial, um ponto final, e entre esses dois pontos eu vou criar pontos onde eu vou dar aqui um novo contorno para esse estilo. Então eu vou dar um clique mais ou menos aqui, vou clicar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí eu vou ter ao todo 9 pontos. Esse ponto inicial e esse ponto final eu não vou mexer. Então eu vou começar a trabalhar com esses pontos intermediários. Então, vou fazer aqui uma espécie de curva. Vou trazer esse primeiro mais ou menos aqui. Esse daqui ele vai subir mais ou menos aqui. Esse lá para cima também. Puxar aqui para ir ajustando. À medida que você vai arrastando, você consegue fazer os ajustes. Mais ou menos aqui. Esse aqui vai ficar aqui meio que intermediário. E veja que cada vez que eu mudo a posição desses pontos, tanto a luz quanto o sombreado é alterado. Vou descer esse aqui um pouquinho mais. Deixar ele mais ou menos aqui. Esse aqui vai lá para baixo. Puxar aqui um pouquinho mais. E esse aqui eu vou colocar ele mais ou menos aqui. E vou ajustando até que eu tenha algo parecido com isso. Veja que eu criei aqui um contorno tanto de iluminação quanto de sombreamento, e note que eu consegui dar um relevo um pouco mais aprimorado. Fica bem bacana, né? Vou dar o OK aqui e volto aqui para os estilos de camada. Note que o contorno inclusive já está aplicado. No momento ele não está aqui entre os contornos já existentes, mas você pode, se quiser, clicar aqui e escolher a opção definir novo, e o contorno ele é adicionado.
Observe que inclusive, né, foi colocado aqui, com essa mudança que a gente fez no relevo, já pequenos pontos, né, dá um destaque bem legal. Vamos adicionar agora um outro estilo, que é o sobreposição em gradiente. Esse sobreposição de gradiente, ele vai aplicar uma cor na parte frontal do texto, só que no mínimo com duas cores, né, que é um preenchimento gradiente. Então vou clicar aqui, como as cores padrão, no meu caso aqui é preto e branco, ele aplicou aqui o preto e o branco, mas eu vou dar uma configurada nessas opções. Então lembre-se, não é na caixinha, você tem que clicar em cima do texto para que aqui apareçam as opções daquele estilo de camada que você quer alterar. Eu vou mudar aqui o modo de mistura para sobrepor, a opacidade eu vou trocar aqui para 70%, o ângulo e a escala eu vou deixar, ângulo vai ser 90 graus, eu quero que a iluminação venha daqui para baixo, e a escala vai ser de 100%. Então aí eu tenho um efeito bem mais metalizado nas bordas, e tá bem bacana, né? O preenchimento principalmente interno. Olha só, sem e com. Ganha-se uma iluminação muito mais elegante na parte superior aqui do texto. Vou clicar aqui em OK e vou selecionar aqui a textura. Por que eu estou clicando aqui na textura? Porque se eu deixasse aqui o texto Seeduc selecionado, na hora que eu for adicionar uma nova camada, que é o que eu vou fazer agora, ele vai colocar acima da camada de texto. E eu não quero isso, eu quero que a próxima camada ela apareça acima de textura. Então eu clico aqui na camada de textura e vou fazer agora a inserção de uma nova camada, clicando no botão nova camada. Nessa nova camada, eu vou aplicar algumas configurações que vão servir para lapidar ainda mais o texto. Vou desmarcar aqui as camadas. Note que a camada que eu acabei de inserir se chama camada 1, então vou dar 2 cliques e vou chamá-la de detalhes. Então, pequenos de nós dois. Vou dar o Enter e vou preencher ela com branco. Então, lembre-se, né? Como o preto está em primeiro plano, o branco está em segundo, então seguro o Ctrl, Backspace e preencho toda de branco. Agora, eu vou aplicar um efeito a ela. Então, vou aqui em Filtro, Renderizar Nuvens. Então, ele aplica aqui um efeito de nuvens a essa camada. Só que eu não posso deixar ela assim, caso contrário, eu só vou ver as nuvens quando eu habilitar as demais camadas. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito nessa camada detalhes e vou escolher máscara de corte, e ela vai ser aplicada só ao texto, juntamente com a textura. Se eu quiser aqui tirar essa área de aço escovado, dar um alisamento, veja que eu já apliquei aqui uma espécie de sujeira, né? E alisei aqui, de certa forma, o preenchimento do texto. E para ficar ainda um pouco mais liso, eu vou aplicar outro filtro aqui em detalhes. Então, com o detalhe selecionado, vou vir aqui em filtro e vou escolher a opção borrão desfoque gaussiano. Veja que ele deixou bem liso, mas eu vou configurar aqui o raio para 10. Dá um clique aqui e veja que ele suavizou, né, a visualização antes. Se você gostar desse aspecto, ótimo. Se não, marca o visualizar que ele deixa bem mais liso. Vou dar o OK. Agora aqui na camada detalhes, eu vou mudar de normal para sobrepor. Dessa forma, ela não fica tão chapada e eu dou aqui um aspecto um pouco mais iluminado. Mantenho a sujeira, que é a ideia, mas suavizando para que não perca esse aspecto de aço escovado. Bom, agora então eu vou adicionar mais uma camada, onde eu vou acrescentar mais alguns pontos de sujeira aqui, dando um aspecto um pouco mais profissional no acabamento desse texto. Então eu vou clicar aqui em adicionar nova camada, isso obviamente com a camada detalhe selecionada. Vou chamar aqui de sujeira, deixa eu desmarcar aqui as demais. Vou preenchê-la com branco, Ctrl Backspace, venho aqui em filtro, ruído, adicionar ruído. Vou usar aquelas mesmas configurações que eu usei antes, né? Vou colocar aqui um 500, gaussiano, mono, vou dar um OK. Vou mudar aqui o Blend Mode para multiplicação e vou clicar com o botão direito e escolher máscara de corte. Vou habilitar aqui as demais e observe que ele adicionou uma sujeira aqui ao texto. Vou aplicar outro filtro nessa sujeira para tentar suavizar essa sujeira aqui. Então, com a camada sujeira selecionada, eu venho aqui em filtro, ruído, e eu vou escolher aqui a mediana. E eu vou especificar um raio para que ele aplique apenas naquele raio. Então, quanto maior o raio, mais o ruído ele é ocultado. Quanto menor o raio, mais ruído é exibido. Eu vou deixar aqui, acho que uns 15, um pouquinho mais, 20. Isso, acho que tem ruído suficiente aqui, acho que ficou legal. Essa sujeira aqui, para não ficar tão lisinha, né? E vou dar o OK. Vou baixar aqui a opacidade, tô achando muito forte, então vou diminuir aqui. 75% tá de bom tamanho, então ó, antes, depois, já acrescentei uma sujeirinha aqui ao texto.
e vou agora dar um Ctrl 0. É claro que você pode estar dizendo, poxa Maurício, são tantos detalhes para poder gravar. Não precisa gravar. Se você fizer algumas vezes, aplicando todas as dicas e macetes que eu te passei nesse vídeo, muito em breve você vai estar fazendo sem precisar nem consultar o vídeo. É uma questão só de prática. E como você viu, eu dei várias etapas a mais para que você possa dar um acabamento melhor ao seu trabalho. Mas só na fase de textura já é o suficiente para você ter o texto metálico. Então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Compartilha no teu Facebook, no teu Instagram, no teu WhatsApp, no teu Telegram, no teu Twitter ou qualquer outra rede social que você tenha, para ajudar ainda mais o canal a crescer, fortalecendo ele, fazendo dessa forma com que eu seja obrigado, mas com prazer, de fazer mais vídeos para você. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.